direto pela primeira vez no Facebook. Agradecemos à Saloia TV o facto de nos ter concedido este espaço. Tínhamos previsto convidar para este programa o Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, e o líder da oposição, Marco Almeida. Fizemos um pequeno compasso de espera, a ver se o Dr. Basílio Horta chegava ou dizia alguma coisa, não disse nada. Eu, pessoalmente, entreguei-lhe um convite durante a semana para ele vir ao programa. Hoje confirmei por e-mail a sua presença no programa e nós temos, neste momento, uma cadeira vazia. Não temos o Presidente da Câmara de Sintra, que, de facto, perde uma oportunidade para explicar a todos os sintrenses qual é o ponto da situação relativamente ao hospital. Temos o Dr. Marco Almeida, que é vereador na Câmara Municipal de Sintra, é o líder da oposição e é, digamos, um pouco responsável pela construção do novo hospital. Porquê? Porque há pouco tempo, há cerca de um mês, sensivelmente, fez um vídeo no Amadora Sintra sobre os problemas que sobre os problemas que os sintrenses têm para ter acesso à saúde no Hospital Amadora Sintra. Passado uns tempos, eu ouvi de uma senhora um comentário que me marcou, sinceramente marcou-me, porque ouvir uma pessoa dizer que em Sintra as pessoas são tratadas pior que os animais, marcou-me, porque penso que ela estaria a dizer que se calhar a assistência da saúde dos animais é superior à que é feita para as pessoas sintrenses. Por isso, decidimos abrir e criar este movimento de apoio à construção do Hospital de Sintra, no sentido, no fundo, de lutar contra o poder político, contra a inércia do poder político na construção do novo hospital. Eu faria a primeira pergunta ao Dr. Marco Almeida. E a primeira pergunta é: o que é que pensa fazer pela construção do Hospital de Sintra? Antes de mais, Pedro Ladeira, muito boa noite. Agradecer também o convite que nos foi dirigido da sua parte, enquanto responsável pela dinamização do movimento de apoio à construção do novo Hospital de Sintra, e deixar aqui também uma mensagem de apreço à Saloia TV por todo o trabalho que tem desenvolvido em prol das nossas comunidades, identificando problemas, testemunhando as dinâmicas das nossas associações e, sobretudo, sendo uma porta aberta para que todos possam participar na construção de um concelho que sirva melhor os sintrenses. Quanto à pergunta que o Pedro me faz relativamente àquilo que pode ser feito para a construção do novo hospital, eu acho que importa fazer primeiro uma reflexão sobre aquilo que nós temos hoje em dia de prestação de cuidados de saúde aos sintrenses. Para além da rede de cuidados primários distribuídos pelos centros de saúde, pelas unidades de saúde, temos também hoje os utentes na área da saúde a serem servidos quer pelo Hospital Fernando Fonseca, quer também pelo Hospital de Cascais. O que é certo é que os sintrenses se dividem, do ponto de vista hospitalar, entre duas unidades que não servem aquilo que são as nossas necessidades. O Hospital Amadora Sintra, vulgarmente conhecido assim, foi projetado para 300 mil utentes e hoje serve cerca de 700 mil utentes. Foi inaugurado em 95 e desde aí, de facto, houve um percurso que foi percorrido com o objetivo de se vir a instalar um hospital em Sintra. Sintra foi ficando para trás por responsabilidade dos dirigentes e dos ministros que tutelam a pasta da saúde, bem como os primeiros ministros responsáveis à data, e o que nós encontramos é, de facto, uma situação que urge resolver. A convite da Saloia TV, estive no Amadora Sintra há cerca de um mês e meio, onde tive a oportunidade de falar com alguns utentes e de perceber aquilo que é uma realidade, que é a fragilidade do sistema de saúde e dos cuidados de saúde que são oferecidos por este hospital. Aliás, a comunicação social tem vindo também a noticiar um conjunto de fragilidades, quer ao nível das urgências, quer ao nível dos médicos especialistas, quer inclusive ao nível dos assistentes técnicos e administrativos e operacionais que servem o próprio hospital. Portanto, hoje temos uma situação caótica que não é mais grave pelo envolvimento daqueles que hoje prestam serviço nesta unidade de saúde. Porque se não fosse a dedicação daqueles que lá estão, a situação seria bem pior. Ora bem, o que é que pode ser feito? Em primeiro lugar, tratar deste assunto com seriedade. Envolver as partes, envolver o Ministério da Saúde, envolver o ACES Sintra, o agrupamento dos centros e equipamentos de saúde do Concelho de Sintra, e percebermos que estamos hoje num colete de forças, tendo em conta aquilo que é a oferta
concessionada na área da saúde por parte da Administração Central. Temos ao nosso lado o Hospital de Cascais e temos, bem próximo de nós, o Hospital de Loures. E estes dois hospitais constituem, do ponto de vista da gestão privada de utentes públicos na área da saúde, um forte constrangimento à construção do novo hospital. Então, eu depreendo das suas palavras que o novo hospital é um entrave à saúde privada. Eu julgo que sim. A saúde privada são os grandes beneficiados da inexistência de um hospital pós-indrente. Caro Pedro Ladeira, não tenho qualquer dúvida a esse respeito, aliás. E se reparar, mesmo na área dos cuidados de saúde primários, aquilo que a Administração Central tem vindo a fazer ao longo dos diferentes governos, independentemente da sua cor política, é entregar largos setores aos privados. Quer ao nível das análises, por exemplo, quer ao nível de consultas gerais, consultas de especialidades. Hoje, os sistemas de saúde públicos suportam as consultas em unidades de saúde privadas, ao fim e ao cabo. Portanto, o setor privado é hoje um forte constrangimento à construção do novo hospital em Sintra. Porquê? Porque os utentes também não esticam, não alargam e estes têm hoje uma cobertura, em parte feita pelas unidades de saúde privadas, às quais os sucessivos governos foram socorrendo para resolver as suas fragilidades. Marco Almeida, depois da criação do movimento para apoio à construção do Hospital de Sintra, o Presidente da Câmara veio a público fazer umas declarações, digo-lhe já, muito pouco simpáticas para um Ministro da Saúde, embora o Ministro da Saúde tenha tido já a obrigação de ter construído um hospital em Sintra, não é no tom ameaçador do sim ou não e vai ter problemas em Sintra. Portanto, que tipo de problemas é que acha que poderia haver em Sintra das palavras do Presidente da Câmara? Bem, eu acho que esse é um assunto que o Presidente da Câmara vai ter que resolver diretamente com o Sr. Ministro da Saúde, não é? Porque, de facto, aquilo que foi feito ao Ministro da Saúde foi uma pressão que eu acho inqualificável. E vou-lhe dizer porquê. Porque, durante 3 anos, o Sr. Presidente da Câmara andou a empurrar com a barriga, e peço desculpa pelo termo utilizado, o assunto do hospital. E foi necessário surgir um movimento cívico espontâneo do ponto de vista do envolvimento abrangente que tem na sua gênese, para que o assunto fosse colocado na ordem e na agenda política do Sr. Presidente de Câmara. E o Sr. Presidente de Câmara, que durante 3 anos se esqueceu do assunto, lembrou-se, por pressão da criação do movimento cívico, que, de facto, enquanto responsável pela edilidade, tinha que tomar um conjunto de medidas para colocar o Hospital de Sintra, que é uma necessidade que todos nós sentimos, na ordem do dia. A forma como o fez parece-me que não é a forma mais correta e, aliás, é um pouco procurar passar para os outros as responsabilidades que também são suas. Ele, nessas declarações, referiu que a Câmara já tinha o terreno e que tinha a disponibilidade de doar 6 milhões de euros. Ora, eu sei que existe um excedente de 80 milhões de euros a nível do orçamento da Câmara Municipal. Portanto, acha que 6 milhões de euros significa que ele está com vontade de construir um hospital? Não, parece-me que com 6 milhões de euros não se convence rigorosamente ninguém a construir, seja aquilo que for. A cedência do terreno avançada pelo Sr. Presidente de Câmara é, aliás, uma opção dos sucessivos executivos camarários ao longo dos últimos 25 anos para facilitar a construção do hospital em Sintra e isso também, pelos vistos, não tem resolvido a situação em que nos encontramos. Aliás, a este propósito, caro Pedro Ladeira, foi hoje aprovado o Orçamento Municipal para 2017 e curiosamente, depois de ouvirmos as declarações do Presidente de Câmara sobre este assunto do hospital, ficamos todos convencidos que, pelo menos, a verba caricata dos 6 milhões de euros apareceria consagrada em sede de Orçamento Municipal. Ora, pois, pasmemos porque essa verba de 6 milhões de euros, avançada pelo Presidente de Câmara, não está no Orçamento Municipal. O que significa que o Presidente de Câmara anda a brincar com um assunto sério, que é o tema da saúde e, em particular, o tema do hospital. Porque não se pode querer sentarmos à mesa das negociações com o Ministro da Saúde, depois de dizermos publicamente que temos 6 milhões de euros e, pelos vistos, não comprometemos qualquer verba no orçamento de 2017. Dentro das declarações do Dr. Basílio Horta, há um aspecto também que eu gostaria de particularizar, que é, ele falou numa área de 20, que a Câmara tinha uma área prevista de 20 mil metros. Ora, isto pressupõe que ele tem uma intenção de construir um hospital em 20 mil metros. Só que o Hospital de Loures, e é um exemplo que é o último dos hospitais que foi construído numa área de 160 mil metros quadrados. E a população de Loures é equivalente à população de Sintra. Portanto, nada melhor do que pegar no último exemplo do último hospital que foi construído, numa perspectiva estrutural, para
cruzar com a ideia que o Presidente da Câmara de Sintra tem relativamente à área disponível para fazer o hospital. Eu sei de antemão, e tenho aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores, relativamente ao local onde fica o hospital. Portanto, a informação que eu tive é que pretendiam fazer o hospital na Messa, nas antigas instalações da Messa. Ora, não só a área, na minha opinião, não se adequa ao hospital, como isto iria arrasar a qualidade de vida das pessoas de Mem Martins. Já imaginou de manhã à noite ambulâncias a circular pelas ruas de Mem Martins para ir para o Hospital da Messa. Portanto, está fora de questão para um movimento de apoio à construção do hospital aceitar que o hospital seja feito na Messa. Portanto, a nossa proposta nesse sentido é que o hospital seja feito na parte de trás da Cavaleira. Naqueles terrenos que já soube são da Câmara Municipal, são terrenos abertos, têm bons acessos, têm a A16, têm o final do IC19, portanto é uma zona onde o hospital tem toda a lógica no nosso entender. No entanto, gostaríamos de saber a sua opinião relativamente a um referendo, fazer um referendo em Sintra para as pessoas dizerem onde é que o hospital deve ser construído. O que é que acha disto? Eu acho que o Pedro Ladeira tocou naquilo que é um assunto importante e que tem a ver com a seriedade com que este tema tem que ser tratado. E o Presidente de Câmara não tem qualquer convicção relativamente ao Hospital de Sintra. Reage porque entende que a um ano de eleições é um tema pertinente, ainda por cima porque foi colocado pela plataforma cívica que lidera na ordem do dia. E, portanto, o Sr. Presidente de Câmara aquilo que pretende é, ao fim e ao cabo, tirar a areia para os olhos, no sentido de dar a entender que está a resolver quando não está a resolver rigorosamente nada. E importa dizer que, de facto, conforme o Pedro referiu, o Hospital de Loures tem uma área para cima dos 100 mil metros quadrados, porque é um hospital a sério. Porque é um hospital que tem um conjunto de valências que pretendem, ao fim e ao cabo, colmatar o conjunto de dificuldades que aquela população sente. Ora, aquilo que se pretende com a construção do hospital, possivelmente nos terrenos da Messa, é apenas uma intenção que não deve ser levada a sério, porque aquele terreno não tem condições para a construção de um hospital que sirva 400 mil utentes, que são os utentes identificados na área da saúde no âmbito do Concelho de Sintra. Aliás, dar aqui um outro número complementando este que o Pedro deu, que tem a ver com a verba dos 6 milhões de euros que foi avançado pelo Sr. Presidente de Câmara. Eu recordo que em Cascais, a Câmara Municipal, liderada à data pelo Dr. António Capucho, avançou só para infraestruturas de mobilidade e de saneamento cerca de 9 milhões de euros, como forma de dar um sinal ao Ministério da Saúde do seu envolvimento e do seu empenhamento. Só para infraestruturas de apoio ao hospital, como parte da mobilidade e parte do saneamento. Portanto, 6 milhões de euros que o Sr. Presidente de Câmara avança agora é apenas um número que foi deitado cá para fora, que pretende convencer os sintrenses de uma intenção que nós sabemos que apenas surge pela pressão cívica e porque estamos a um ano das eleições autárquicas. Eu tenho a certeza que hei de encontrar o Sr. Ministro da Saúde, o Sr. Presidente de Câmara e toda uma comitiva, à semelhança do que foi feito no segundo mandato da doutora Edith Estrela, a inaugurarem ou a lançarem uma primeira pedra com um cartaz ao fundo a dizer aqui vai nascer o novo Hospital de Sintra. Marco Almeida, a questão do excedente orçamental é uma questão que me está a preocupar, sinceramente. Não só pelo facto de o Presidente só pensar em dar 6 milhões que não chegam para nada, como a pergunta é o que é que será que ele pensa fazer com o resto do dinheiro. É que o dinheiro que existe neste momento na Câmara Municipal, em termos de infraestrutura, comparando também com o projeto do Hospital Beatriz Ângelo, 50 milhões de euros são suficientes para pôr o hospital em pé. O resto é equipamento. Portanto, esta é uma preocupação que eu acho que é legítima, de que, tendo a Câmara um excedente orçamental e pensando só alocar 6 milhões de euros ao hospital, o que é que pensa fazer com o resto do dinheiro? Bom, o Presidente de Câmara hoje, na apresentação do orçamento, foi claro naquilo que são as suas opções. E as suas opções são fazer tudo para ganhar eleições. E durante 3 anos não fez ou não quis fazer investimento, aliás, como o movimento vem identificando ao longo deste mandato, e concentrou dinheiro nas contas bancárias para agora, de uma penada e de uma só vez, lançar um conjunto de empreitadas. Aliás, estão previstos para investimento para 2017 cerca de 40 milhões de euros, uma verba de facto astronómica. Mas investimento em quê?
Investimento essencialmente na área da intervenção do espaço público. Porque é aquilo que, ao fim e ao cabo, tem visibilidade e porque é aquilo que o Presidente da Câmara entende como sendo necessário para vencer eleições. Eu quero aqui ser muito claro, julgo que nós temos que ser claros com os sintrenses e dizer-lhes que nós estamos a um ano de eleições e, à pressa, vão ser anunciadas obras, vão-se procurar concretizar projetos que durante 3 anos não foram feitos. O Hospital de Sintra, eu volto a reafirmar isto que tenho dito, o Hospital de Sintra surge nesta altura porque estamos a um ano de eleições e porque houve e há a pressão cívica de um movimento de cidadania. Porque se assim não fosse, o Hospital de Sintra não seria tema de conversa por parte do Sr. Presidente da Câmara nos próximos tempos. Porque ele sabe, com aquilo que quer oferecer ao Ministério da Saúde, não tem qualquer condição de o ver concretizado. Portanto, nós não vamos ter nenhum hospital durante este mandato, como é óbvio, e teremos, quanto muito, a assinatura de um protocolo e o lançamento de uma primeira pedra apenas para fotografia, para um possível vídeo e para convencer os sintrenses mais desacreditados. Marco Almeida, vamos agora ver algumas das perguntas que os nossos telespectadores puseram. Aqui o João Diniz diz: já é tempo, cuidado com a volumetria da construção em relação ao Castelo à Pena e ao Castelo dos Montes. Recordo o puxão de orelhas que a Unesco nos deu em relação à volumetria do Tribunal. Ok, esta é uma questão que põe a utilização do hospital para segundo plano. Mas é uma questão pertinente. Portanto, estamos a falar de uma paisagem, de um município que tem valor económico no seu património e que põe em causa um pouco aquela questão de nós termos falado há pouco da localização do hospital. Portanto, na Messa não pode ser, porque não só não tem área suficiente, como iria arruinar a qualidade de vida às pessoas de Mem Martins. Em frente ao Tribunal também não pode ser, porque a volumetria, no fundo, pode ser posta em causa. Tudo aponta para que a localização que o movimento sugere, que é na parte de trás da Cavaleira, seja a melhor localização pelos acessos, pela volumetria, para construir o hospital. Qual é a sua opinião? Eu julgo que é uma possibilidade. Agora, aquilo que me parece ser importante é que se abra a discussão deste tema aos sintrenses, que se tenha a coragem de os envolver na decisão. Eu estou um pouco cansado de assistir ao longo destes 3 anos de decisões que são tomadas de cima para baixo, impostas aos sintrenses, e que depois quem sofre na pele, ao fim e ao cabo, são aqueles que aqui vivem e que aqui trabalham e que aqui exercem as suas diferentes funções. Parece-me que a iniciativa que o movimento de apoio à construção do novo hospital lança, que é de um referendo sobre este tema, me parece ser importante. Um referendo que possa implicar a questão da localização e um referendo que possa implicar também sobre o volume de apoio financeiro que a Câmara deve fazer para que este projeto seja uma realidade. De facto, a Câmara tem um excedente orçamental significativo e brutal e só tem que estabelecer prioridades. Se a prioridade é ganhar eleições, então o Sr. Presidente de Câmara está no caminho certo, que é lançar obras no espaço público, compensando aquilo que não fez durante os últimos 3 anos. Se o objetivo é dotar o Conselho com infraestruturas duradouras que sirvam os sintrenses, então o hospital deve e pode ser uma boa opção de investimento dos dinheiros públicos municipais. Vamos à próxima pergunta. Temos aqui a Mónica Sousa, diz: boa tarde, não será da competência política em geral atestar a necessidade da criação deste hospital e ter a sensibilidade para perceber o que ele faz falta, o que as pessoas sofrem à espera quando estão mais frágeis e debilitados? Não é também para essas infraestruturas que pagamos impostos? Ou só quem usa e espera se sente? A minha questão é necessário ter sido criado este movimento para que as forças políticas ouçam e digam algo mais, ou pelo menos falem disto? Ou seja, o que é que a Mónica faz? Um valente puxão de orelhas à classe política, que só se preocupam com as coisas quando há eleições. Sem dúvida nenhuma, e eu acho que a Mónica Sousa tem toda a razão. Eu não escondo aqui, nem alieno as minhas responsabilidades. Eu sou autarca há 24 anos no Concelho de Sintra, tive 8 anos numa Assembleia de Freguesia, numa Junta de Freguesia da então Agualva Cacém, passei pela Câmara Municipal de Sintra com pelouros, hoje estou sem pelouros, e eu acho que aquilo que tem faltado, acima de tudo, é que o Governo assuma as suas responsabilidades. A Câmara pode e deve ser um parceiro importante, e numa altura em que o país hoje vive sérias dificuldades orçamentais, a Câmara, com as verbas que tem, pode, de facto, ser um líder de pressão para que o hospital se concretize. Com a cedência do terreno,
com a afetação de verbas de apoio à construção das infraestruturas necessárias ao hospital e também à comparticipação na construção do próprio hospital. A Câmara tem hoje condições para o poder fazer e deve fazer, porque o dinheiro da Câmara não é de qualquer político. Embora eles decidam em que bancos estas contas bancárias devem ser abertas, este dinheiro é dinheiro dos sintrenses, que deve estar ao serviço dos sintrenses. Tenho aqui mais uma pergunta do Nuno Augusto, que pergunta qual o plano de saúde para o Concelho de Sintra até à construção do novo hospital. Eu entendo esta pergunta no sentido de o Hospital Amadora Sintra está lotado. Vamos entrar no inverno. O que é que vai acontecer mais uma vez às pessoas de Sintra? Bom, nós aquilo que espera é o caos. Os anos anteriores têm-nos dito isso e, portanto, não há nenhum plano de contenção para a superação das dificuldades que vamos encontrar. Hoje o Hospital Amadora Sintra está com uma dificuldade terrível que tem a ver com a falta de profissionais de saúde e com uma pressão crescente por parte dos utentes. Mas a propósito deste comentário, deste nosso município, a Câmara apresentou em 2015 o Plano Local de Saúde de Sintra. Um documento feito com diferentes parceiros na área da saúde e onde se pretende caracterizar e diagnosticar o estado do Concelho de Sintra. E não deixa de ser curioso que o Sr. Presidente de Câmara se preocupe muito agora com o hospital e com os centros de saúde, mas não se preocupe com aquilo que são as suas responsabilidades diretas do ponto de vista das suas competências. É porque a Câmara tem poucas competências ao nível dos equipamentos de saúde, mas tem muitas competências ao nível da intervenção, de prevenção em matéria de saúde. Quer no âmbito da saúde alimentar, quer no âmbito da saúde promovida através do desporto e da condição física, quer também através de um conjunto de ações que devem ser feitas no sentido de mobilizar os parceiros para o alerta ao estado da saúde da população do Concelho de Sintra. Aliás, o movimento vai revelar lá mais para a frente o estado da saúde dos sintrenses. E, caro Pedro Ladeira, e ela é muito preocupante. Há indicadores na área da saúde que colocam o Concelho de Sintra e os sintrenses numa situação preocupante a diferentes níveis. E é aqui que a Câmara também deve e pode intervir. E sobre esta matéria eu não tenho encontrado uma palavra dos dirigentes municipais ao nível da concretização de políticas que superem aquilo que são hoje os dados de diagnóstico ao nível das diferentes doenças que os sintrenses sofrem. Uma última pergunta. Se o Marco Almeida for eleito Presidente de Câmara de Sintra, qual vai ser a sua atitude, a sua prioridade face à construção do hospital? Olha, total empenhamento, como aquele que temos vindo a revelar desde sempre. Mas de forma séria. E permitindo que todos se envolvam. E dizer ao Pedro Ladeira que a sugestão que deixa aqui ficar deve ser olhada com muita atenção, que é no sentido de podermos, junto dos sintrenses, perceber qual é a melhor localização e que verbas deve o Orçamento Municipal afetar a construção do Hospital de Sintra. Prometer 6 milhões de euros, como se podia ter prometido 5 ou 7, não nos parece ser uma boa solução. A pergunta que fica é, quanto custa o novo Hospital de Sintra? Quantos utentes vai servir? Quantas camas vai disponibilizar? Que urgências vai prestar? Que horários? Que profissionais de saúde? Portanto, 6 milhões de euros atirados para cima da mesa é apenas uma irresponsabilidade e uma tentativa de convencimento dos sintrenses. Queremos olhar para este assunto de forma séria, envolver a população, envolver os movimentos, envolver os profissionais de saúde e perceber que a saúde em Sintra não se esgota no hospital. Marco Almeida, muito obrigado pela sua presença. Vou tentar ter aqui o Ministro da Saúde para responder a todas essas suas perguntas. Desejo muito obrigado. Sorte. Boa tarde.